Para você ligado no Orla Play Sports, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Clutch Time, aqui onde você sabe de tudo dos esportes americanos. Nas últimas semanas a gente veio falando muito de NFL, mas hoje eu te aviso que o foco do programa, o panorama do programa vai mudar um pouco. A gente vai falar um pouco de NFL no início e a gente vai dar muito mais atenção para NBA e para MLB. A NBA está começando, começou nessa semana, e a MLB que está terminando. As séries mundiais vão começar no sábado, tá certo? Eu não tô sozinho, obviamente na minha frente. Tenho o meu colega de sempre, Luiz Henrique Gomes. E aí, chefe, tudo bem? Tudo bem? Vim trajado hoje, homenagear a NBA. Essa camiseta que deve dar traumas para os torcedores de Dallas. Luka Doncic em Dallas. Então, estamos aí para falar sobre NBA. E finalmente, né, depois de um tempinho aí falando, essas ligas americanas dão saudade, né? Mas pelo menos a gente nunca fica sem alguma para assistir, né? Ao longo de todo o ano tem algo ocorrendo. Então, vamos falar tanto do final da MLB quanto do início da NBA. Bom, como eu te falei, a gente vai começar falando de NFL. A gente fez um resumão rápido, colocou só os jogos da noite, né? Os prime times. Dessa semana 7 da NFL. Na quinta-feira passada, a gente teve a vitória do Cincinnati Bengals contra o Pittsburgh Steelers por 33-31, que foi um ótimo jogaço de futebol americano. Os Steels, né? Os Steels da NFL. Aaron Rodgers e Joe Flacco, os dois com 40 anos nas costas, fizeram um ótimo jogo na quinta-feira. Um jogo disputadíssimo até o final, que valeu a pena assistir. Os Bengals finalmente ganhando um jogo sem o Joe Burrow, e os Steelers com a primeira derrota em algum tempo. Eles pareciam tranquilos no topo da divisão, né, Luiz? É isso, primeiramente, a foto que eu selecionei aqui. Como ficou bonito. Primeiramente, como é bonito esse uniforme dos Bengals, né? Todo branco. E o Joe Flacco combinou bem. Olha, parando pra pensar assim, ó. Ficou estético o Joe Flacco em Cincinnati. Assim, eu assisti o jogo. Primeiramente, um jogaço de ambos. Obviamente, o Flacco teve o jogo mais limpo, né? O Rodgers teve interceptação. Mas, olha, pra mim, a única coisa que eu tenho que ressaltar de diferente, que foi uma coisa que me incomodou nesse jogo, foi a defesa dos Steelers. Assim, a defesa dos Bengals a gente já espera que vai ser de 30 pontos jogo sim, jogo também. Mas a dos Steelers me decepcionou um pouco. Não conseguiu parar o jogo terrestre. O Chase Brown fez o que quis. Não conseguiu parar o jogo aéreo, que a gente entende que é mais difícil. Mas o Jalen Ramsey foi queimado até não poder mais pelo Ja'Marr Chase. T. Higgins fez um jogo interessante também. Olha, é um jogo divisional. Esse jogo divisional tem que vencer. Principalmente os Steelers, que estavam na liderança. Agora, ver o Bengals encostar. E assim, esse time com o Joe Flacco, pra mim pode ameaçar aí, quem sabe. Bom, ainda mais aproveitando a fraqueza do Baltimore Ravens. Os Ravens estão complicados. Bom, da quinta a gente passa pro domingo. O Sunday Night foi entre 49ers e Falcons, e mesmo desfalcado de quase todo mundo e mais um pouco, os 49ers venceram por 20-10. E estão dividindo a liderança na divisão num tríplice empate, né? Com 5 vitórias e 2 derrotas, eles estão juntos do Los Angeles Rams e do Seattle Seahawks, que tá ali. A gente já vai chegar daqui a pouquinho. É uma divisão disputadíssima. A Conferência Nacional tá disputadíssima, a gente tem mais coisa para falar dela também. E assim, Luiz, 49ers mais uma vez ganhando num jogo de noite, né? Num jogo de prime time, um jogo importante, e mantendo essa corrida para tentar chegar nos playoffs, mesmo sem ninguém, né? Eu já levantei aqui que pra mim, se os 49ers vão para a pós-temporadas, o argumento do Kyle Shanahan sendo treinador do ano, ele é muito forte. Porque, olha, de verdade, esse time dos 49ers, se você joga a defesa joga no puro coração. Isso parte muito do Robert Saleh também, que é o novo coordenador defensivo dos 49ers. Novo ex-treinador, né? Porque ele era treinador defensivo dos Niners, aí saiu para comandar a bomba do New York Jets. E depois voltou esse ano para ser coordenador defensivo de novo. Cara, esse time tá sem Nick Bosa, sem Fred Warner, e mesmo assim joga com uma intensidade, até contra os Buccaneers jogou com uma intensidade interessante. E, cara, isso vai muito da cultura, entende? O ataque, o Mac Jones jogando muito bem, não me, assim... Obviamente o Brock Purdy é o titular, por enquanto eu acho que não tem muita
muita ressalva quanto a isso, mas se o Brock Purdy voltar à titularidade, eu vejo muito o Mac Jones, não sei se nesse ano, mas talvez no ano que vem, assumindo a titularidade de algum time novamente. Por exemplo, eu É vejo... um time coitado, né? Um New York Jets, por Ou um exemplo. Raiders, você prefere quem hoje, o Mac Jones ou o Gene Smith? É. Eu prefiro o Mac Jones. Então, falando um pouquinho sobre os Falcons, também tirando o clubismo do lado, que vamos falar daqui a pouco também. Que jogo tenebroso do ataque dos Falcons. Ruim mesmo. O Bijan Robinson jogando sozinho nesse ataque. Ainda foi limitado, tipo, correndo, mas recebendo foi relativamente bem. Mas o Michael Penix, o Penix dá uma engasgada às vezes, né? Então, é complicado. Foi o que eu falei do Atlanta Falcons nos últimos programas. É um time que eu acho que tem qualidade. Tem uma das melhores defesas da NFL. Eu gosto da defesa dos por Falcons. sinal. Só que parece que é um time que não embala, um time que não é consistente. Tem dias que você assiste e fala, pô, por exemplo, quando venceu o Buffalo Bills, você pensa, pô, acho que agora a Atlanta se encontrou e vai conseguir entrar de vez na briga. Mas daí vem um jogo como esse de domingo que joga muito mal de novo, e aí voltam a acontecer as mesmas dúvidas. Então a gente fica de olho para ver com o restante da temporada se os Falcons continuam, porque, por exemplo, não tá aí na lista, mas o Carolina Panthers venceu os Jets e o Panthers tá com recorde positivo. Tá com positivo, Não sabemos como vai continuar, né? Porque o Bryce Young machucou, infelizmente, mas tá positivo. Mas é mais um time que tá ali nessa disputa pela divisão, e a gente sabe que é o Buccaneers que tá na frente. E esse time dos Falcons, ele é muito talentoso, assim, tem skill players, né, que fala que são jogadores que definem jogadas muito bom. Tem Bijan Robinson, Kyle Pitts, Drake London, que eu sou muito fã, mas consegue vencer. Isso parte bastante da culpa do Michael Penix, que não é tão preciso como ele foi em Washington, no college football. Na segunda-feira, algo que tá virando tradição, inclusive, nessa temporada, tivemos 2 jogos de segunda-feira, inclusive o último às 11 da noite, para quebrar O CLT brasileiro. o trabalhador, né? O primeiro jogo foi a vitória do Detroit Lions contra o Tampa Bay Buccaneers, 24-9. Os dois times ficando com recorde de 5 vitórias e 2 derrotas e deixando o seu, o nosso Green Bay Packers como número 1 da Conferência Nacional após o final dessa semana. Óbvio que é temporário, tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas depois da semana 7 da NFL, o Green Bay Packers é o melhor time da Conferência Nacional, graças à vitória do seu rival Detroit Lions. E assim, Luiz, você pode falar melhor do que ninguém por ser torcedor dos Buccaneers. Assim, primeiro, que início de temporada assim, complicado para os dois, né? Pela quantidade de times bons que esses dois times já enfrentaram. Os Lions já enfrentaram Packers, Chiefs, os próprio Tampa Bay Buccaneers, agora Ravens. Os Buccaneers também enfrentaram Eagles, 49ers, o Falcons, tudo bem, é de divisão, mas assim, muitos times difíceis que esses dois times enfrentaram nesse início de temporada, e os dois estão jogando bem, apesar de nessa semana Tampa Bay ter perdido. Você acha que esse é um confronto que pode se repetir na pós-temporada? Primeiramente, que uma coisa que me incomoda muito, assim, o nosso Green Bay Packers, né? Assim, é uma das maiores torcidas do Brasil, né? A do Green Bay Packers. Que é o 4-1, está acima do 5-2. Pra mim me incomoda um pouco, não vou mentir, mas a NFL colocou assim, não temos problema. Por porcentagem. Por porcentagem, né? Por Pelo número. Exatamente. Mas falando sobre o jogo, o ataque do Buccaneers foi inoperante, assim, o Baker não conseguiu jogar. Esse time do Tampa Bay, ele tá indo muito acima das expectativas pelo tanto de lesão que tem. Perdemos o Rashawn Eric agora, não sabemos por quanto tempo. O Mike Evans teve um lance muito feio, quebrou a clavícula, sofreu, assim, provavelmente vai ficar fora por uns 8 jogos, ou seja, aqueles 11 anos de 1.000 jardas consecutivas do Mike Evans acabou, não tem mais como ele conseguir isso. E o Baker não jogou bem também, teve janelas, não conseguiu explorar a secundária dos Lions, que também estava toda dizimada, sem nenhum titular, o Baker não conseguiu explorar. A linha ofensiva dos Buccaneers também
Pra quem não sabe, o nosso right tackle titular é o Gorek, que se machucou. Aí do lado era o Corey Mott, se machucou. Aí o reserva era o Huggard, machucou também. Aí o Tristan Wirfs, que é o nosso principal left tackle, que é o que protege o lado do cego do quarterback, a pressão tava vindo tanto do lado direito que teve que inverter o hack, passando para pro left tackle, pro lado esquerdo, e o Tristan Wirfs passando por direito. E o que aconteceu? O Baker passou a ser pressionado do lado esquerdo. Ou seja, a defesa do Buccaneers foi inoperante, mas o ataque do Buccaneers foi inoperante, mas a defesa foi muito bem. Esse jogo é um placar totalmente enganoso, tá? Era para os Lions terem ganhado pelo tanto de posse que tiveram, era para eles terem metido pelo menos uns 40 pontos. E a gente sabe que o time do Lions é capaz, né? E é capaz. E o Goff foi muito pressionado. O Todd Bowles é um gênio defensivo, mas falta talento nesse time dos Buccaneers defensivamente. E, cara, tá uma selva de leões essa NFC. Os 7 times estão com 5-2, que estão classificando para os playoffs. Só o Green Bay Packers que está na liderança, que está 4-1. E olha, assim, se acabasse hoje, esse seria o confronto do wildcard, porque o Tampa Bay estava passando em quarto, os Lions em quinto. E olha, assim, é um jogaço se caísse na pós-temporada. Mas eu vejo, sendo bem sincero, o Lions crescendo e o Buccaneers se mantendo nessa. Eu acho que o Lions ainda vence a divisão contra o seu Green Bay Packers. Eu imagino que vai ser Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers no Wild Card. Eu não acho, não. Eu acho que, assim, eu acho inclusive que os Lions perdem de novo pro Green Bay Packers. Dessa vez vai ser em Detroit o jogo, né? Mas assim, não é na próxima semana, é mais pra frente. Mas eu acho que assim, ainda tem muito jogo de divisão pra acontecer e aí muita coisa vai mudar. Muitos desses times que estão com 5 vitórias e 2 derrotas ainda nem chegaram a se enfrentar e alguns são da mesma divisão. Então, principalmente na NFC West, né, onde os 3 times estão com o mesmo recorde, só 49ers e Rams se enfrentaram. Seattle só jogou contra os Cardinals, é o time mais fraco, né? Então acho que foi como eu falei, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu citei o Seattle Seahawks, que com minutos do jogo no Monday Night em Seattle, descobriu que o seu time de beisebol tinha sido eliminado da pós-temporada, né? Enfrentando o Toronto Blue Jays. O câmera do jogo de Seattle fez questão de colocar as reações dos torcedores que estavam com a camisa do Seattle Mariners no estádio, as reações da descoberta de que os Mariners tinham sido eliminados. A gente já chega nesse assunto, mas fato é que Seattle jogou na segunda-feira, venceu os Texans 27-10 e continua, como falamos, junto no tríplice empate pela NFC Oeste. Assim, Seattle foi visto como o corredor de fora na divisão porque estava trocando de quarterback. E a gente sabe que 49ers e Rams tinham um ponto de partida melhor. Você acha que Seattle consegue mesmo manter esse ritmo e chegar na pós-temporada ou tem time que vai fazer questão de passar eles? Se você acha a sua vida difícil, eu tava vendo o Buccaneers jogando totalmente mal contra os Lions, aí falei, vamos ver se os Mariners salva essa minha noite. Eu mudo o canal pra ESPN na TV, adivinha que entrada tava? A bendita da 7ª entrada, onde nós tomamos a virada. Então peço desculpas aí a todos os torcedores dos Mariners que eu fui a zica. Assim, eu sempre disse que o Seahawks pra mim tava no power rank de top 1 da NFC West, porque os 49ers está totalmente dizimado por lesões. Essa campanha dos Niners é totalmente coração. E quando os caras voltarem, né, no caso o Brock Purdy, o George Kittle voltou nesse jogo também, a tendência é que os 49ers melhore e defensivamente eu acho que o Niners tem que procurar alguma troca. Eu acho os Rams ainda favoritos da divisão, por mais que eu acho que o time do Seattle é muito mais completo. Eu gosto muito da defesa de Seattle, mas eu vejo hoje, se eu tivesse que colocar quem venceria a divisão e quem estaria seu dinheiro, onde você apostaria a sua casa, eu colocaria no Los Angeles Rams, que mostrou que pode ganhar de qualquer time. Seattle, por exemplo, contra o Buccaneers, engasgou um pouco, contra o próprio 49ers.
Então eu acho que se eu tivesse que colocar um vencedor, eu colocaria o Rams. E os Texans, esse aí foi com Deus, tá? Com a vitória dos Colts, os Colts estando 6-1, eu acho que os Texans não buscam mais, não. E assim, o Jaguars perdeu na rodada, mas o Jaguars ainda tá em situação melhor, né? Não, esses Jaguars aí também, canalha esse time. Os Texans sentiram o gosto de um futuro melhor, eu diria, né, em 2023, e as coisas já estão começando aí pro vinagre. Mas chega de NFL. Acabou. Vamos pro nosso próximo assunto, porque NBA já começou. Finalmente, né? Finalmente não, nem demorou tanto assim, né? Acabou em junho, obviamente, com o título do Oklahoma City Thunder contra o Indiana Pacers. E a gente vai dar um passadão na NBA, primeiro nas grandes contratações, nas contratações mais impactantes, antes da gente mostrar a nossa querida tier list, para tentar adivinhar onde cada time da NBA vai chegar. Mas já só ali no lado esquerdo, o Russell Westbrook, recentemente, né, foi anunciado como a nova contratação do Sacramento Kings, que, na minha opinião, tem um elenco completamente nada a ver, e agora adiciona mais um jogador que, assim, a gente sabe que ele pode contribuir positivamente, a gente viu no Denver Nuggets, mas, o Westbrook, Schroeder, DeRozan, Lavine deram errado nos Bulls, Sabonis, ainda mais sabendo que os Kings abriu mão do Fox e do Haliburton em anos anteriores. Assim, eu não sei o que esperar do Sacramento Kings, mas eu não espero coisas muito boas. É um elenco muito bagunçado. Você acha que o Westbrook é o que falta para Sacramento ou não? Nem com ele o time vira. Esse time de Sacramento, assim, ele parece que ele não definiu muito bem o que quer. Essa que é a realidade. A gente vê em alguns momentos ele tentando tancar, tentando fazer um rebuild, aí contrata os caras como o DeRozan, que todo mundo sabe que eu sou muito fã do DeRozan, principalmente desde o tempo dos Spurs, mas parece um time que ele não decide exatamente o que ele quer. Fica naquele rebuild, mas quer ser Tenta contender. trocar o pneu com o carro andando. Mas quer ser contender, ao mesmo tempo quer ser rebuild, não sabe muito bem qual caminho seguir. E o Westbrook é meio complicado. Talento tem, mas chega uma hora que... Há quantos anos que o Westbrook não contribui efetivamente para que o time dele seja contender? No mais alto nível há pelo menos 5 anos, acho. Desde Entende? quando ele... Assim, desde o Wizards. Nos Wizards ele tava bem ainda, mas daí foi pro Lakers, toda aquela polêmica, eu acho que pelo menos 3, 4 anos que ele não contribui efetivamente. Eu não acredito que seja agora com o Sacramento que ele vai fazer. Eu gosto desse time do Sacramento, eu coloco, até vai ter na minha tier list, que eu coloco ele um pouquinho acima do que as pessoas colocam, mas vamos ver, né? Mas eu não vejo um futuro brilhante do Westbrook em Sacramento, não. No meio, centralizado, o DeAndre Ayton assinou com o Los Angeles Lakers. Essa eu já começo falando, achei uma péssima contratação. Achei que, o DeAndre Ayton, para quem não lembra, foi a primeira escolha do draft que teve Luka Doncic, Trae Young, mais outros jogadores. Eu acho... ele tem fama, na verdade, não é o que eu acho, né? Quem já trabalhou com ele nos Suns e nos Blazers dizem que ele é preguiçoso, que ele não cobra de si mesmo, todas essas coisas. E ele vai para um lugar onde um cara é cobrado até por, né, por acordar e levantar da cama. Então acho que não vai dar certo. Apesar do Luka Doncic ser um jogador que valoriza muito e que ajuda muito o jogo dos pivôs, eu acho que o DeAndre Ayton nos Lakers é uma péssima contratação, mas eu posso, queimar minha língua. Você, Luiz. Ele vem, obviamente, para substituir, até coloquei aqui, para substituir o Anthony Davis, acho que essa é a principal função dele, dentro do garrafão, para compor esse elenco que tem talento, não há como negar, cara. Um time que tem um Doncic, ele sempre vai ser posturante a alguma coisa. Na questão da cobrança, cara, das duas umas, ele não vai conseguir mudar a cultura que existe em Los Angeles. Cara, Lakers, Celtics, acho que é os dois que eu consigo pensar, que são as maiores franquias da NBA.
a cobrança, cara, é todo dia. E assim, se ele não mudar, vão fazer ele mudar, sabe? Eu não vejo um mundo em que ele consiga fazer as coisas que ele fazia em Phoenix, que ele vai fazer agora em Los Angeles. É uma peça interessante. Novamente, é muito difícil falar antes da temporada começar se vai dar certo ou vai dar errado, porque a gente pode falar que vai dar errado, o cara joga muito, e a gente fica com cara de otário, como sempre, mas Exatamente. Eu tô correndo risco. Eu acho uma contratação ruim. eu acho que vale pros Lakers, vale, tem que aproveitar esse último gás que o LeBron tem para tentar trazer. Hoje vamos ter o primeiro vislumbre disso, né? É o segundo jogo de abertura, Warriors e Lakers. Talvez seja uma boa resposta do DeAndre Ayton. Bom, por último, no canto direito da sua tela, o Damian Lillard voltou pro Portland Trail Blazers. Ele que saiu trocado. Existiam boatos? Não. Ele mesmo confirmou que saiu brigado com a diretoria do Portland Trail Blazers. A passagem dele no Milwaukee Bucks acabou não dando certo, né? Porque a gente achou que seria uma equipe que competiria por título e ficou presa no primeiro round dos playoffs. O Damian Lillard, também é bom lembrar, teve uma lesão no tendão de Aquiles, né? Rompeu o tendão de Aquiles, então ele não começa com o time essa temporada. Ele deve voltar ali para dezembro, para janeiro. É uma recuperação longa, né? A lesão ele teve, se eu não me engano, em abril. Mas ele fica muito tempo se recuperando, mas ele volta, assim, ele volta para um time diferente, porque ele saiu de um Portland Trail Blazers claramente em decadência e que trocou o Lillard para começar a reconstrução. Para o time que ele volta, e assim, tirando o Jrue Holiday, que também foi para os Blazers, ele volta para um time cheio de jogadores jovens, cheio de jogadores promissores, onde ele pode ser o líder e o mentor de uma equipe que pode trazer sucessos para Portland, de uma nova fase do basquete do Portland Trail Blazers. Então achei a contratação bem legal. E também um pouco de apelo nostálgico, né? Então achei a contratação muito legal. E você, Luiz? Ele deu uma entrevista, eu tava vendo agora essa semana, dizendo que ele é uma recuperação, como ele disse, tendão de Aquiles é um pouquinho mais complicada, o jogador perde a noção de firmar o pé no chão, ele não sente a mesma confiança que sentia antes. A gente vê isso muito acontecendo na NFL, né? E tão mais comuns na NBA essas lesões. A gente teve a do Durant um tempo atrás, mas assim, só nos playoffs a gente teve a do Damian Lillard, do Jason Tatum e do Tyrese Haliburton também. Os três durante a pós-temporada. Então foi no intervalo de 2 meses a mesma lesão séria acontecendo. E ele disse que se os Blazers estiverem bem em dezembro, janeiro, que é a perspectiva que ele volta, ele não joga a temporada. Eu duvido muito que isso aconteça, tá? Mas eu acho que ele volta assim. Mas ele falou, olha, se eu ver em janeiro que os Blazers estão em primeiro e não precisa de mim, eu não volto esse ano. Acho pouco provável que essa promessa se cumpra, mesmo se esse cenário, que é muito difícil dos Blazers serem primeiros, ocorrer. Eu acho que ele falou isso justamente prevendo que os Blazers não vão estar, mas eu acho que mesmo se isso ocorrer em Portland, o Lillard volta assim. E, cara, o Lillard, a mesma coisa que eu falei do Westbrook, tem talento, só que, obviamente, o Lillard tá uns passos à frente do Russell. E, cara, pode contribuir muito para esse time de Portland, que é um time jovem, um time interessante, e que pode ameaçar alguma coisinha aí. Então, vamos para o nosso próximo assunto, porque, como eu falei, realmente a NBA começando, você está vendo alguns dos destaques dos grandes jogadores da liga nessa foto. No momento em que estamos gravando, é terça-feira, a NBA ainda não começou. Quando você vê o vídeo, quando ele estiver no ar, muito provavelmente na quinta-feira, obviamente você já vai ter visto os primeiros jogos, né? As primeiras emoções do melhor basquete do mundo. Nessa terça-feira em que estamos gravando, a gente tem a cerimônia de entrega do anel do Oklahoma City Thunder, o atual campeão da NBA.
vai receber o anel frente ao Houston Rockets. Então a NBA nos deu, que será que nos isso deu vai o prazer acontecer? de ver o Kevin Durant vendo o Oklahoma City Thunder receber o anel de campeão. E a gente vai ver, obviamente, o MVP Shai Gilgeous-Alexander. Mais tarde a gente vai ter Golden State Warriors e Los Angeles Lakers sem LeBron James. LeBron James tá machucado, lesão no glúteo, veja Só só. olha. E Que aprontou? a lesão no glúteo, negócio de nervo, parece que subiu pras costas a dor no nervo. Ele vai ficar de fora os primeiros jogos, então vai ser a primeira vez desde que ele chegou na NBA que o LeBron James não vai participar do jogo de abertura do time dele na liga. Então os Lakers de Luka Doncic enfrentam o Golden State Warriors de Stephen Curry. Disso, a gente vai passar para as nossas projeções de temporada. Eu e Luiz montamos a tier list, né, de início de temporada, e a gente tem algumas... já tem os nossos pensamentos, né, de candidatos ao título, times que vêm forte para tancar. Essa primeira é sua, Luiz. Vamos Eu explicar. gostei das categorias. Fique à vontade para explicar. Explique pro Vou público. explicar. A câmera dele tá ali, obviamente não tá me pegando, mas vai lá, Luiz. Explique pro público. Vamos lá. Primeiramente que eu cometi uma gafe, que era pra mim ter colocado os Kings mais altos, mas vamos explicar. Primeiramente, minha primeira categoria. Vem pra copar. É aquele time que chega na temporada falando, olha, é um dos objetivos. Cleveland Cavaliers, eu acho que é um time muito jovem, é um time que se mostrou muito bem nas últimas temporadas, é que sempre tem aquela de dar o próximo passo, né, de ser um time realmente que chega às finais que falta, mas é um time que sempre é contender. Quem gosta mais de NFL, pra mim o Cleveland Cavaliers é o Buffalo Bills, obviamente não comparado, porque o Cleveland Cavaliers já foi campeão, mas... Pra mim é isso, é aquele time que tem talento, mas sempre falta algo em um jogo decisivo. Denver Nuggets, pra mim, tem, na minha opinião, um dos top 10 jogadores da história da NBA no Nikola Jokic. Então, pra mim, sempre vai ser um contender. Boston Celtics, que começa a temporada sem o Jason Tatum. A gente sabe o quanto... não sabemos como ele vai voltar, na verdade. Isso é sempre uma questão. Mas, pra mim, é um time muito talentoso também. Perdeu, pra mim... um dos jogadores que era mais importante para esse esquema do Celtics, que ninguém fala, que é o Al Horford, que para mim era essencial nesse... Não essencial, mas era uma das peças chaves e não tá mais. Oklahoma City Thunder, atual campeão, para mim permanece um dos times fortes. E o New York Knicks, que eu acho que é um time que... Eu não sei, eu não lembro onde que tá o seu New York Knicks, você tá para brigar, eu coloquei tá aí pra brigar? também. Mas eu acho um time muito interessante também, que pra mim tem muito talento. O gigante acordou e vai brigar por título, o nosso Orlando Magic. Eu pessoalmente sou muito fã do Orlando Magic, por mais que a franquia exale fracasso, exale isso. Sou muito fã do Orlando Magic. Sabe quem jogou lá? Michael Jordan. Michael Jordan jogou nos Magics. E olha, e pra mim é um dos elencos muito talentosos. Tem o nosso brasileiro, né? Tristan da Silva. Isso, O nosso brasileiro alemão, né? Ele se diz alemão. Enfim. Nosso brasileiro alemão. E pra mim é um time que pode brigar pelo título. É um time jovem, novamente. O Paulo Banchero. Sempre falei que esse garoto elabora, Paulo Banchero. E pra mim vem pra copar. Pode brigar. Dallas Mavericks, Houston Rockets eu coloquei porque eu sou muito fã do Luka Doncic, tá? Do Kevin Durant. Sou muito fã, então eu vou colocar San Antonio Spurs. Eu acho que essa tem que ser a temporada do San Antonio Spurs. Pra mim esse é ou vai ou racha. E Lakers, novamente, falei que eu tinha muito talento. Talvez eu devesse colocar dele no Vem pra Copar, mas eu vou colocar no Pode Brigar porque eu acho esse time meio meme às vezes. Golden State Warriors, Minnesota. Deixa eu ver se tem alguma coisa de diferente que vale a nota aqui, não pode fazer uma graça. O Trailblazers, né, que a gente acabou de falar da toca do Damian Lillard, que eu coloquei aqui, pode chegar numa pós-temporada, então, esse nível. Pipoca sem sal, é aquele time que,
tá ali pra participar, né? O famoso café com leite que eu não acho que vai pra lugar nenhum. Talvez eu devesse ter colocado o Sacramento mais em cima e talvez eu tenha subido esse Utah Jazz, tá? Esse Eu Utah não Jazz, acho, não. esse Utah Jazz, não, tipo, eu coloquei no Pipoca Sem Sal que talvez ele Ah, merecesse tá. estar no, se tá passando o jogo eu Merecia, não vejo. realmente. Aham. Mas eu vou dar um voto de confiança pro Utah Jazz. E se tá passando o jogo eu não vejo o Brooklyn Nets. Cara, esse Brooklyn Nets, velho. Eu acho que o Brooklyn Nets é o time mais sem nada na NBA. Tipo, esse time não tem nada, não É. tem perspectiva. Washington Wizards e o Pelicans. O Pelicans talvez eu tenha pegado um pouco pesado, talvez ele merecesse estar no Pipoca Sem Sal também. Mas eu acho que o Pelicans, estando nessa, estando na de baixo, não me incomoda em nada. Bom, agora vamos para a minha lista. Aí, o nosso editor prestes a passar tá aí. Eu não, as categorias da minha lista não foram tão carismáticas quanto as do Luiz, mas fique tranquilo que eu vou fazer questão de provar os meus pontos aqui para você, meu querido espectador. Candidatos ao título eu coloco Cleveland Cavaliers e New York Knicks na Conferência Leste, porque, como você lembra, os Bucks têm só o Antetokounmpo, o Celtics teve o Jason Tatum machucado e também trocou Drew Holiday, tá sem Al Horford, então acho que é um time que... Só falar uma coisa que eu me confundi, eu falei com o Michael Jordan jogou no Magic, puta mentira, tá? Quem jogou foi o Shaquille O'Neal, que eu queria falar ele, que perfeito. foi... Eu falei Michael Michael Jordan. Jordan jogou nos Wizards, são nos magos, Exatamente, não jogou no Magic. peço perdão. Cavaliers e Knicks no leste, porque são foram os dois melhores times por campanha na temporada passada e não tiveram grandes lesões, tiveram boas adições ao elenco, conseguem manter bom elenco. Celtics, como eu falei, mudou, os Bucks estão sem o Lillard e o resto do elenco é bem mediano. Os Pacers estão sem o Haliburton, acho que ele não volta para essa temporada, também perdeu o Miles Turner. Então acho que dos times que sobraram, Cavaliers e Knicks do leste já estavam prontos. Então acho que eles são os times que devem disputar pela Conferência Leste. Do oeste eu coloco Nuggets, Rockets e Thunder. Nuggets porque eu acho que assim foi o time que melhor se reforçou. Se livrou do Michael Porter Jr., que era uma dinamite, às vezes ia bem, às vezes fazia atuações horríveis. Trouxe o Cameron Johnson, trouxe o Jonas Valanciunas, que é um jogador que pode jogar de pivô quando o Jokic estiver descansando. Isso pode ajudar o Denver Nuggets a ter o Jokic mais descansado e aí podendo utilizar mais ele quando necessário. Acho que o Nuggets se reforçou muito bem. Rockets nem se fala com Kevin Durant, já foi um time muito bom ano passado sem ele, e agora trocou o Jalen Green, que era um jogador muito inconsistente, pelo Kevin Durant, e mesmo com a lesão do Van Vliet, que assim prejudica muito a temporada do Houston Rockets, ia ser muito legal ver ele gerenciando esse time, infelizmente teve lesão de ligamento. E não deve jogar essa temporada, mas eu acho que mesmo sem ele, os Rockets têm essa chance. E o Thunder, atual campeão, aí nem preciso dizer, manteve o mesmo elenco, cheguei o Alexander na melhor fase da vida. Eu acho que esses 5 são os candidatos ao título. No correndo por fora, tem vários times aí. O Atlanta Hawks foi, para mim, um time do leste que se reforçou de forma mais interessante. Trouxe Porzingis, eu acho que o elenco pode ser um dos melhores elencos que o Trae Young teve à disposição. E a gente sabe, o Trae Young conseguiu derrotar os Sixers em 2021, levou os Hawks à final de conferência, com um elenco que era bom ali, tinha Capela, John Collins, Lou Williams, eram bons jogadores. E esse elenco vem para competir dessa mesma maneira. Eu acho que o Trae Young consegue elevar o nível desse time. O Dyson Daniels, um dos melhores defensores da liga, o jogador que mais evoluiu, né, ganhou o prêmio, então acho que os Hawks vêm forte. Os Mavericks eu tô ansioso para ver. O Anthony Davis, eu confesso que eu não lembro se ele começa a temporada jogando, mas tem o Cooper Flag, do meio pro fim da temporada o Kyrie Irving deve voltar, e esses 3 juntos, eu acho que dá liga, sim, e os Mavericks têm bons jogadores de apoio que podem ajudar o time a ir longe nos playoffs. Os Pistons é mais um desejo, eu queria que os Pistons
fosse um dos times que corre por Justamente o que eu ia fora. falar. Esse é o que mais... Eu coloco os Pistons porque a Conferência Leste tá muito aberta. O campeão da Conferência Leste tá sem o melhor jogador e trocou seu pivô titular e tá com Siakam e mais alguns. O Celtics tinha o melhor elenco, mas desfez ele e o melhor jogador tá machucado. Cavaliers e Knicks estavam bem, mas não chegaram nas finais de conferência. Então acho que tem muita vaga, tem muito espaço para esses times chegarem. E os Pistons foram um time que nos playoffs, apesar de terem perdido no primeiro round, jogaram muito bem contra o New York Knicks. Alguns momentos de fim de jogo ali que, se fossem diferentes, talvez tivessem estendido a série ou mudado a série para favor de Detroit. Então acho que os Pistons é um desses times que vai aproveitar a ausência ou a queda, mesmo que não seja tão alta, de Celtics e Pacers, para conseguir se posicionar melhor nesses playoffs. Warriors, Timberwolves são dois times que têm propostas diferentes, né? O Warriors está cheio de velho, Curry 37 anos, Butler 36 anos, tem um monte de cara veterano, mas eu acho que eles competem. Os Timberwolves tem só o Gobert e mais alguns veteranos, mas a base do time é jovem, e a gente vê, né, como esses dois times sabem competir em pós-temporada. O Orlando Magic, com a adição do Desmond Bane, também é um time que eu acho que vem forte. Eu diria que é um time que vai conseguir mando de quadra nos playoffs, vai conseguir jogar o primeiro round em casa, ficar ali na terceira, quarta posição. E o San Antonio Spurs, que assim, é outro time que eu quero que chegue lá. O Wembanyama viajou para a China, conheceu monges, treinou com o Hakeem Olajuwon. Então acho que ele vem para fazer história essa temporada. E o elenco dos Spurs está mais fortalecido do que em anos anteriores para conseguir finalmente chegar nos playoffs e chegar bem. Chegar como um time também de mando de quadra no primeiro round. A lista de quem chega nos playoffs Celtics e Pacers, porque como o leste é fraco, mesmo com esses times tendo desfalques, eu acho que os Pacers com o Siakam e os Celtics com o Derrick White e o Jaylen Brown, isso vai ser o suficiente para esses dois times chegarem nos playoffs, e aí pode ser que eles possam fazer um barulho. Clippers e Lakers é difícil de apostar, porque tem muita gente grande ali dentro, né? Então é difícil de apostar contra. Doncic e LeBron nos Lakers, os Clippers com Kawhi, que a gente não sabe se vai ser suspenso ainda. James Harden, o Bradley Beal, que assim, foi mal no Suns, mas esses caras que vão mal, que tem contrato grande e vão mal, gostam de se reunir nos Clippers pra jogar. Então acho, o Clippers virou essa reunião, né? Sempre tem esses jogadores, esses tipos de jogadores, né? Então, assim, James Harden, Kawhi Leonard, o Zubac está jogando muito nas últimas temporadas também. Acho que os dois conseguem chegar nos playoffs. Bucks tem o Antetokounmpo, acho que só isso basta. Suficiente. E como eu falei, o leste enfraquecido. O 76ers não vai ter o Embiid para esse início, eu imagino. E assim, é um jogador que se machuca muito, volta, se machuca de novo, é complicado. Confie no processo, estamos esperando esse processo aí. Mas é um time que, se ficar saudável, consegue chegar facilmente nos playoffs. Blazers e Raptors são dois times que eu aposto. São dois times jovens, o Toronto liberado pelo Scottie Barnes. Eu acho que ele pode evoluir o time a ponto de beliscar uma vaguinha nos playoffs. E os Blazers é uma aposta ousada, né? Porque, assim, como tem grandes times no leste, a gente tem pelo menos 9, 10 times que podem competir por vaga. Às vezes até no play-in não sobra vaga. Então acho que os Blazers vão conseguir chegar assim nos playoffs. Acho que esse time vai evoluir. A penúltima linha de avaliações é a linha do cheirinho, né? Que é os times que vão sentir o cheiro dos playoffs ou vão chegar no play-in, mas que, se chegarem nos playoffs, não vão fazer nada e, na minha opinião, não vão chegar nos playoffs. Chicago Bulls, assim, também tem jogadores jovens, mas, assim,
parece que faz 3 anos que eu tô falando que o Kobe White vai evoluir o time e não muda nada. Memphis Grizzlies, longe de ser o time que foi um dos melhores da Conferência Oeste há 2, 3 anos atrás. Ja Morant também se machuca muito, então acho que... Ou é suspenso? Isso, tem esses problemas. Jaren Jackson não é um jogador que eu confio a ponto de liderar um time, então acho que os Grizzlies também não vem pra nada esse ano. Miami Heat, assim, se não fosse o treinador, eu colocaria no tanque, porque é um time horroroso. O Tyler Hero, que é o melhor jogador, assim, é uma primeira opção que deve muito em relação às outras primeiras opções da liga. É um jogador que é muito bom para segunda opção, mas para ser primeira, como ele é no Heat, não compro. Andrew Wiggins, muitos jogadores ali, retalhos de outros times. O Spoelstra, pra mim, é o melhor treinador da liga por fazer esses caras jogarem. Porque acho que se não fosse ele, o Miami Heat não conseguiria nada. Pelicans, Suns e Kings na Conferência Oeste são os times em que tem algumas peças interessantes no elenco. Os Pelicans, principalmente, eu queria ver se o Zion Williamson finalmente emagrece, se ele finalmente consegue jogar a temporada inteira. E o Phoenix Suns, eu queria ver se a troca vai ser boa aí, de alguma maneira para eles com a chegada do Jalen Green. Na minha opinião, não acho que o Jalen Green é esse jogador. E os Kings, a gente falou antes, é um elenco completamente bagunçado. Acho que esses 3 ficam no cheirinho. E a parte do tanque, acho que nem precisa falar. Hornets é um time que não se leva a sério. O Brooklyn Nets teve 5 escolhas de primeiro round. Todos os especialistas de draft falam que foi o pior draft da NBA. E assim, você ter 5 escolhas no primeiro round da NBA é tipo você precisar acertar 5 números de 6 para ganhar a loteria e você conseguir errar, sabe? É uma coisa... Como é que pode você ter 5 escolhas num round de draft e todo mundo avaliar que você foi muito mal? Então, assim, o Brooklyn Nets junto do Charlotte Hornets não se leva a sério. E eu acho que não consegue nada esse ano. E o Utah Jazz, mesmo se quisesse, não consegue nada. Pra mim, é o pior elenco da Conferência Oeste. Os grandes jogadores, que principalmente o Lauri Markkanen, sempre especulados em trocas, e os outros jogadores são jogadores ali, sobras de um time, sobras de outro, também acho que não consegue nada. O Washington Wizards eu até vejo de uma maneira diferente, talvez esteja em viés de subida, mas assim, é um time também muito cansado, e nessa conferência, mesmo a Conferência Leste sendo mais fraca, eu acho que eles não competem. E ufa, nem sei quanto tempo eu fiquei falando, mas vamos... analisa aí, Luiz, antes da gente nosso próximo assunto. Não tem muito o que mudar, acho que nós fomos bem parecidos. A única diferença que eu acho que você colocou o Rockets como candidato a título que eu não coloquei. Eu coloquei o Detroit Pistons mais baixo, coloquei o Hawks também um pouquinho mais baixo, subi o Celtics, subi o Lakers, mas na teoria é mais ou menos a mesma coisa ali. Eu acho que essa temporada... Espero que a temporada da NBA seja tão boa quanto a da NFL está sendo. Vamos pro nosso último assunto. Finalmente chegamos no beisebol. É assim... dá pra falar que é o lado do bem contra o lado do mal, né? Se você é todo mundo sabe qual é o lado do bem. Do Los Angeles Dodgers, desculpa, mas assim... É muito difícil torcer a favor de vocês em qualquer situação. O Dodgers varreu o Milwaukee Brewers 4-0 nas finais da Conferência Nacional, e o jogo 4 com uma atuação inacreditável do Shohei Ohtani, né, Luiz? Então, eu tava vendo... Eu não assisti o jogo ao vivo, mas eu tava vendo o condensado, e também, como eu não sou um acompanhador assíduo da MLB, eu assisto alguns jogos, mas não sou um entendedor. Eu gosto de ver sempre analistas americanos falando sobre, e muitos declararam como uma das maiores atuações da história do esporte americano do Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, ele é um arremessador e um rebatedor. Não tem muito bem como traduzir isso para outro esporte, é uma coisa meio do beisebol. É como se tivesse ele ser o melhor quarterback e ser o melhor edge rusher, talvez, ou no futebol ser o melhor goleiro e ser o melhor atacante, mas não muito como o Rogério Ceni era. Porque é difícil. Exato, é uma coisa muito diferente. É uma coisa que só o beisebol pode propor.
Assim, como eu disse, eu tava assistindo o jogo entre Seattle e Blue Jays, o jogo 7, onde é muito complicado, né? Eu acho que Seattle tinha um time muito interessante, mas o Blue Jays fez a melhor campanha da divisão. Na teoria, era um time que eu coloquei, inclusive, na final, junto com o próprio Dodgers. Eu acho que eu acertei essa final. Depois eu vou rever os programas, eu vou Pode confirmar. ser. Mas eu acho que eu tinha colocado essa final. E os Dodgers, eles passam muito uma vibe de Kansas City Chiefs, né? Ah, E não com importa o que certeza. faça na temporada, não importa. Se for pros playoffs, vai brigar. E pra mim é favorito. É. Pra mim é favorito. Cara, assim, o Shohei Ohtani, ele tá... você que tá assistindo, você que veio pela NFL, pela NBA, tá vendo esse recorte do beisebol. Cara, conheça o Shohei Ohtani. Eu Ele diria te que faz ele é amar o o... beisebol. Não é nem assim. Cara, tenha ciência de que esse cara existe, porque eu acho que esse cara é o melhor atleta do mundo atualmente. Não tem ninguém em nenhum outro esporte que consegue dominar tanto nas duas frentes do jogo como é necessário como esse cara. Então, assim, prestem atenção nele. Dodgers varreu o Brewers, que era a melhor campanha do beisebol, né? Assim, o Blue Jays venceu no jogo 7. Na última segunda-feira, o home run do George Springer virou o jogo de 3-1 para 4-3 na 7ª entrada e foi o que decidiu as séries da Conferência Nacional. Momento histórico para a única franquia do Canadá no beisebol, né? E aí, Dodgers e Blue Jays, a final começa no sábado, não é isso? Jogo 1 em Toronto. E Toronto, e olha... se eu tivesse que elencar, dar um placar pra essa final... Quando nós voltarmos no próximo programa, já vai ter decidido? Cara, Na teoria não, sábado. eu acho que não, porque eu acho que o jogo 4 Nem vai se for ser na varrida? terça-feira. Ah, Acho vai que ser nem na se for terça-feira? varrida, Então, não nesse, mas no próximo programa que a gente vai ter, eu acho que vai ser um 4-2 Dodgers. Cara, eu queria que tivesse um campeão diferente, né? Eu queria que Seattle chegasse para ser um campeão inédito, mas não vai rolar. Blue Jays já foi campeão em 93. Eu acho que os Dodgers ganham. E, assim, contra os Yankees, ano passado, era o grande confronto, né? Porque era o time de cada conferência que mais investia, que mais, tratava bem o beisebol, falar dessa maneira. E os Dodgers, cara, ganharam com facilidade dos Yankees, perderam só um jogo. Então, contra os Blue Jays, que vem mais naquele ritmo de desacreditado. Obviamente tem grandes jogadores, como Springer, Vladimir Guerrero, mas eu acho que os Dodgers ganham. Eu acho que eles ganham novamente como ano passado em 5 jogos. O recado final pra mim que fica é... geralmente as pessoas acompanham mais a MLB justamente na World Series, né? Mas se você nunca viu nenhum jogo da MLB e tá se interessando e quer se interessar por basquete... Dê uma chance aos esportes americanos. E o Shohei Ohtani, porque eu acho que você definiu. Eu tava pensando aqui, talvez ele realmente seja o maior atleta da atualidade. E quando se aposentar, talvez o Shohei brigue como um dos maiores da história do beisebol. Pra mim também. E para você, espectador, eu tenho que me despedir. Muito obrigado por ter assistido mais um Clutch Time. Eu peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal Orla Play Sports e clicar no sininho que aí você recebe as notificações não só dos nossos vídeos, mas também dos eventos ao vivo. Toda segunda, toda quinta-feira, 1h30 da tarde, a gente tem o Toque de Prima. Outros alunos da Unisantos participando, falando sobre futebol, MLB. As séries mundiais começam no sábado na ESPN, sábado à noite. Eu esqueci o horário, mas acho que é 9 da noite. E a NBA está começando, os jogos passam na ESPN e também na Amazon Prime Video, se você tiver a fim de acompanhar. Tá certo? Até a próxima. Tchau.